O artigo Ocupação do Espaço Vertical pelo PROGED, Grupo de Projeções da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, trata como nós do PROGED descobrimos o conceito de ocupação do espaço vertical e como ele se desenvolveu e se desenvolve até os dias atuais, contando a história do grupo desde 2018 e como nossas projeções através do conceito de ocupação do espaço vertical ocorrem e são feitas. Boa noite, Mário. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre 2018, as raízes do projeto. Qual foi o gatilho para iniciar o mesmo? O PROGED, o grupo de projeções da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, surgiu em 2018, no calor da campanha eleitoral daquele ano. E, como a gente sabe, uma onda liberalista, tomou conta do país e, de repente, os candidatos a governo de Minas começaram a propor uma série de medidas nos seus programas de governo, entre as quais a privatização da Universidade do Estado, a UENG. A gente ficou muito preocupado com isso, uma universidade pública de qualidade, com uma tradição grande, não poderia ser submetida não só a ataques desse tipo, mas também já ir tomando cuidado para que uma medida nesse sentido pudesse ser efetivamente levado a cabo por esses candidatos. Além do mais, a plataforma vencedora, vamos dizer assim, do candidato que acabou por vencer as eleições, deixava claro no seu projeto de governo a intenção de privatizar a UENG. Aí a gente começou uma campanha chamada Nosso UENG, hashtag Nosso UENG, onde a gente pensou em levar para a cidade, mostrar para a cidade de novo a importância da Universidade do Estado. Essa universidade que tem um caráter público e também faz parte da história da educação de Minas. Mesmo assim, muita gente ainda não conhece e conhecia menos ainda quando a gente começou essa campanha. Começamos a fazer alguns panfletos, alguns cartazes. Pensamos assim, vamos então pregar nos muros, tapumes, no centro da cidade e também abordar as pessoas, etc. Essa iniciativa foi muito importante porque nos mostrou, inclusive, os limites dessa estratégia de comunicação mais a nível de papel. Aí a gente ficou pensando, mas a gente precisaria de algum outro recurso mais impactante, talvez, ou mais amplo, que atingisse mais as pessoas. E foi quando alguém teve a ideia de por que a gente não projeta esses cartazes que a gente está fazendo, esses panfletos que a gente está fazendo. E aí essa ideia acendeu, assim, criamos um grupo dentro daquele grupo maior que ficou para pensar essas projeções, primeiramente os lugares e também toda a logística para isso, Aí concluímos que o melhor lugar era a nossa própria escola, ainda lá no bairro São Luís, próximo lá da Pampulha, e começamos a projetar aquilo que os nossos panfletos. Um deles, por exemplo, dizia: você conhece a UENG? E a gente projetou isso lá na fachada, e essa foi a nossa primeira projeção lá para outubro, novembro de 2018. E, Mário, como se desenvolveu o projeto depois que as eleições foram concluídas? Então, como o candidato que a gente falou eleito ao governo de Minas, tinha colocado essa plataforma de privatização da UENG. Depois que as eleições se concluíram e esse candidato ganhou, a gente intensificou ainda mais a nossa campanha para mostrar cada vez mais a utilidade da universidade para os moradores de Belo Horizonte de modo particular, mas também já fazendo uma campanha contra qualquer iniciativa de privatização da universidade. Aí criamos mais uma hashtag chamada Privatiza Não, e aí a gente entendeu que a gente deveria privilegiar, seja para colocar esses panfletos, para colocar esses cartazes, mas também para panfletar o lugar onde era muito emblemático para a nossa escola, que era na época, no final de 2018, o prédio na Praça da Liberdade, a praça mais visível, mais prestigiosa da cidade, que estava em reforma para abrigar a escola de design. E isso era muito importante porque um outro ramo da nossa luta era essa transferência da escola lá do bairro São Luís para a Praça da Liberdade. Isso era muito importante porque não era simplesmente uma transferência ou estar numa instalação melhor e mais adequada
para ser uma escola, mas também era todo o simbolismo que isso representava. Como a gente sabe, a Praça da Liberdade, ela até 2010 abrigou todo o aparato do governo de Minas, o palácio do governador era ali, então era uma praça muito importante na história da cidade. E a escola indo para lá significava também uma consolidação dessa escola. Agora estamos mais firmes num espaço muito importante, simbolicamente, para a cidade. Então a gente tomou essa luta pela transferência como uma afirmação da existência e da importância da universidade para o Estado, para a cidade, para o Estado, para o Brasil. E aí nós descobrimos que panfletar era fundamental porque estávamos diante do símbolo da nossa luta para mostrar a importância e a qualidade da universidade, que era aquele prédio lá, e a transferência da escola para lá. As nossas projeções começaram então a serem feitas ali. Como a gente não podia entrar, porque estavam em construção ainda, a gente começou a projetar nos tapumes e na fachada da escola. Lembro muito bem que lá no final de 2018, alguém deu a ideia de que por que a gente não projeta uma aula lá na fachada? Aí nós gravamos uma aula lá, uma aula normal, e projetamos essa aula, partes dela, num espaço da fachada próximo de onde se encontrava uma sala de aula, como se dissesse, já que a gente não pode ainda vir, vamos trazer a imagem. E essa que é a ideia de ocupação. Sei que você participou do projeto desde 2020, então eu gostaria de saber como foi a entrada para o novo local do UENG, os problemas que vocês enfrentaram devido à pandemia e as conquistas que também atingiram mesmo com esse fator. Então, já estava garantido que o primeiro semestre letivo de 2020 seria no novo prédio da ED, mas a inauguração teve que ser adiada por causa da pandemia. Por isso, o calendário acadêmico só pode começar remotamente no segundo semestre, Essas limitações nos obrigaram a interromper alguns projetos do grupo, mas não por completo. As pesquisas continuaram, o que nos permitiu desenvolver uma ação no final de 2020 em celebração dos 300 anos de Minas Gerais, seguindo todas as orientações de cuidados sanitários. Então, como o alcance presencial havia sido comprometido, os espaços virtuais ganharam ainda mais relevância para o nosso trabalho, já que um dos objetivos é justamente aumentar as possibilidades de conexões, o que ocorreu a partir da transmissão ao vivo das projeções. Houveram diversos eventos na Praça da Liberdade para comemorar o aniversário do Estado e alguns deles, aliás, usaram a estrutura e a localização privilegiada do prédio da Escola de Design para realizar outras projeções mapeadas. O nosso grupo, que contava com um aparato mais simples, decidiu contribuir com uma linguagem tipográfica para mostrar uma Minas Gerais que está além das propagandas tradicionais, evidenciando as aldeias indígenas no território e apostando 50% de negros na população mineira. Então, não só o tema abordado era novo, mas a superfície em que se projetou também são 23 metros de altura por 10 de largura, que constituem a maior fachada do prédio, que nós chamamos de empena. E anteriormente as ações aconteciam nas estruturas do primeiro andar, por serem de acesso público, já que nós, alunos e os professores, não tínhamos acesso à parte interna da construção. Portanto, nós tínhamos o desafio de mapear essa grande área, levando em consideração, em primeiro lugar, a incidência da luz artificial e natural, além do tamanho, do volume, da visibilidade desse local. Atualmente, nós ainda estamos aprendendo a lidar com essas questões, o que nos incentivou a buscar interlocuções com outros grupos de projeções e de pesquisadores da área. Inclusive, foi escrito um projeto de iniciação científica que recebeu o nome de Design e Luz, Linguagens para Campanhas de Utilidade Pública por meio de projeções mapeadas, no qual nós estudamos trabalhos desenvolvidos nas mais diversas universidades brasileiras, sendo que um deles é a dissertação de pós-graduação do Márcio Hoffman Mota, Video Mapping, Projeção Mapeada, Espaços e Imaginários Deslocáveis, defendida em 2014 na Universidade de Brasília.
Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a atualidade do projeto. Que projetos ele desempenhou no ano de 2021? No início do ano letivo de 2021, o Proged acabou realizando uma ação para recepcionar os calouros, mas aí acabou vindo um questionamento do que seriam essas boas-vindas que a gente estava desejando por causa da situação que muitos estavam vivenciando. Então acabava que não refletia muito a realidade. Então as boas-vindas que a gente estava querendo dar para os calouros eram as boas-vindas da recepção, eram as boas-vindas para a vacina e para a esperança que isso tudo representava. Dentro desse contexto, a gente teve um cuidado muito maior no desenvolvimento das peças, porque as frases que a gente ia escolhendo, elas tinham que transmitir esse sentimento, um cuidado com a saúde, especialmente por causa dos tempos de pandemia. Essa projeção acabou mostrando como um projeto universitário pode ser importante para a sociedade, levando a informação até para quem não seria o nosso público-alvo inicial. Então, quaisquer informações que fossem desenvolvidas nas projeções, a gente mantinha implicações sociais e culturais, de forma que projetar, para a gente, se torna um ato político. No artigo, você ressalta o tópico de cuidar de si e do outro, como saúde e educação, e fala que como você transforma isso, essa relação fundamental em matéria de projeção mapeada. Você poderia falar um pouco mais sobre essa parte do texto? Essa parte final do artigo diz respeito ao futuro, ao que o Proged está pensando em desenvolver ainda nesse ano e também no próximo ano, a partir do fato de que o grupo de projeções foi aprovado, vamos dizer assim, no edital de iniciação científica do CNPq, um projeto que se chama Design, Luz, Linguagem para Campanhas de Utilidade Pública através de projeções mapeadas. E a gente sabe, que esse ano de 2021 continua ainda muito pandêmico. E provavelmente nesse pós-pandemia que se vislumbra em 2022 e para frente, se vai discutir ainda muito, se vai ainda estar trabalhando diante dos efeitos da pandemia na educação. E é por isso que o artigo termina nessa relação entre saúde e educação. A gente, no início do ano letivo de 2021, fizemos uma projeção chamada Boas-vindas, Boas Vidas. Exatamente uma síntese do que a gente está chamando de cuidado de si e cuidar do outro. Porque como é que a gente poderia dar boas-vindas numa situação tão adversa a isso? A saída é de dizer assim, só podemos falar em boas-vindas, vamos dizer, se a gente falar em boas-vidas. Quer dizer, a gente só pode estar contente com a chegada dos calouros se a gente também estiver contente com a chegada da vacina. Logo, saúde e educação. O que seria cuidar de si, cuidar do outro dentro dessa situação? Cuidar de si é também estar muito atento aos cuidados que essa situação de pandemia e pós-pandemia exige, desde de todo o cuidado com a higienização dos lugares onde provavelmente os alunos vão transitar a partir da volta das aulas presenciais, e a nossa escola já está pronta para receber no sentido de que o prédio está construído, está bonito, está legal, mas que é preciso um investimento para que essa volta seja segura. Só se pode falar de uma educação segura nesse momento se tiver todos esses cuidados com a saúde. O cuidado de si é que cada aluno, que cada professor, que cada pessoa possa ter condições de tomar os cuidados necessários, que as estruturas respeitem esses cuidados, porque senão a própria educação, o próprio ensino e aprendizagem serão prejudicados. Cuidar da saúde é cuidar da educação, e cuidar da educação é cuidar da saúde. Juntar essas duas bases fundamentais para a convivência humana é muito importante nesse momento. Por isso, aquilo que a gente está querendo investir no que chamamos de campanha de utilidade pública é exatamente para defender esse princípio de uma qualidade de educação que corresponda a uma qualidade de saúde e uma qualidade de saúde que corresponda a uma qualidade de educação.
cultura global de Sound Systems pode ser tomada como exemplo quando refletimos como práticas de design que empregam em sua produção lógicas de construção e reconfiguração social, ao mesmo tempo em que reafirmam as relações empáticas e solidárias entre indivíduos e suas comunidades. A partir da metade da década de 50, esses dispositivos midiáticos de origem popular e periférica se destacam como formas seminais de mídia tática, usadas pelas classes trabalhadoras de diversos países. Na fabricação desses sistemas, o design tem dois papéis relevantes. O primeiro é o desenvolvimento de estratégias construtivas e operativas próprias, autogeridas e sustentadas a partir de suas comunidades. E o segundo, promover entretenimento, reconhecimento, educação e informação para o seu público. Diferentes formatos de sound systems ao redor do mundo exercitam em seus projetos princípios de design que buscam reforçar sua sustentabilidade comunicacional na construção e operação de seus sistemas. A partir do eixo temático proposto pela 7ª Conferência Sound System International, o Sound Systems na Encruzilhada, promovido online entre os dias 9 e 16 de julho de 2021, o artigo reflete sobre as contribuições do design no processo de transição das encruzilhadas entre ambientes reais e virtuais. Tanto no exemplo da conferência como no projeto e operação de Sound Systems, destaco como o design pode ser usado para conciliar essas diferentes contingências, propondo estratégias para assegurar a continuidade dessas práticas nesse momento desafiador de crise sanitária global. Quando pensamos sobre o conceito de sustentabilidade, a noção que nos vem à cabeça está quase sempre associada a questões ecológicas em seus diferentes modos de relação com práticas de produção e consumo. A sustentabilidade se estabelece como um parâmetro fundamental na tentativa de equilibrar, minimizar ou zerar os impactos das relações de exploração e manejo de recursos que possam gerar o esgotamento dos mesmos. Uma das definições do conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável encontra-se descrita no site do WWF, que diz que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Aplicando o conceito de sustentabilidade comunicacional ao universo da cultura Sound System, o conceito destaca os efeitos das relações assimétricas de poder das mídias e ferramentas de comunicação, revelando as ideologias econômicas e relacionais por trás desses processos e das formas midiáticas assumidas pelos mesmos. Essa assimetria nos permite identificar nos formatos e conteúdos hegemônicos a existência de um monopólio comunicacional que pode ser tóxico quando exercido apenas unilateralmente pelas grandes corporações e conglomerados de mídia e entretenimento. Inicialmente desenvolvidos durante a década de 50 na Jamaica, os Sound Systems expandem seu percurso rumo a outras regiões urbanas, periféricas e economicamente desfavorecidas ao redor do planeta nas décadas seguintes, onde passam a ser construídos em locais tão distintos como México, Colômbia, Belém do Pará, Maranhão, entre outros locais. Produzidos essencialmente como plataformas manufaturadas de mídia periférica para dar voz e criar alternativas de cultura e diversão para comunidades populares, esses dispositivos midiáticos possuem uma origem social distinta da cultura hegemônica oficial de consumo industrial, promovida por empresas, conglomerados de comunicação e indústrias de entretenimento. A disseminação global e a longevidade dessas formas construtivas, ainda pouco valorizadas no ambiente acadêmico, foram escolhidas como objeto de estudo pelo Grupo Internacional de Pesquisa Sound System International, cujos propósitos são identificar, catalogar e criar espaços para dança e discussão, disponibilizando conteúdos que informem tanto o público leigo, como também promovem trocas de informação entre indivíduos e grupos interessados por essas práticas de design.
Identificando na relevância dessas práticas do campo da cultura, da economia e da comunicação, as conferências do Sound System International surgem como forma de reconhecer, estimular e apoiar as culturas Sound System ao redor do mundo. Além disso, rendem homenagem às contribuições prestadas pelos diversos formatos desses dispositivos, investigando também sua relação com diferentes contextos geográficos, sociais, culturais e econômicos em sua relação com a sociedade de forma mais abrangente. A conferência Sound System International é promovida desde 2016 pelo professor Julian Henriques, da Goldsmiths University de Londres, em parceria com os professores e pesquisadores Leonardo Vidigal, da Universidade Federal de Minas Gerais, Vincent Moistad e Oana Parvan, da Goldsmiths University de Londres, e Brian Giacchino, da Universidade L'Orientale de Nápoles, na Itália, surgindo como uma iniciativa acadêmica pioneira de estudo dessas manifestações em seus diferentes formatos. And so one of the things that we want to a link between the academy and the people who are actually making the sounds on the streets. And I think that's quite a challenge because that's not often done, and Goldsmiths has traditionally been a kind of like open to those relationships. As contribuições mútuas dos diálogos desenvolvidos pelas conferências do Sound System International informam e complementam reflexões teóricas e o fazer prático, criando pontes e trocas de informação valiosas entre a comunidade de profissionais, leigos, autodidatas e acadêmicos. A extensão e a duração imprevista da atual pandemia de Covid-19 acelerou mudanças e impôs inúmeras adaptações sobre processos de produção cultural, interação social, comercialização e compartilhamento de bens e serviços em praticamente todos os setores da economia. Desde o início de 2020, a crise sanitária global impôs aos cidadãos uma rotina austera de isolamento social preventivo a fim de evitar o contágio e a disseminação do vírus. Após o anúncio da deflagração da pandemia mundial pela Organização Mundial de Saúde, a 6ª edição da conferência Sound System International teve que se adaptar em tempo recorde para o formato online, sendo veiculada no canal de YouTube do Sound System International. Tá bom, então, bem-vindos a todos para o plenário de abertura da Conferência Sound System International, 6ª edição, Vibrações Unidas, Música, Tecnologia e Diáspora. Esse é o nosso primeiro congresso virtual, então, por favor, tenham paciência com a gente com relação aos aspectos técnicos. Com a continuidade das políticas de isolamento social ao redor do mundo, também a 7ª edição de 2021, Sound Systems na Encruzilhada, foi realizada no mesmo formato. Nas edições presenciais anteriores a 2020, o coletivo de pesquisa do Sound System International vinha realizando presencialmente suas conferências, organizando mesas de discussões sobre aspectos políticos, técnicos, educativos, operacionais e estéticos dessa cultura global. Paralelamente a isso, promoveu leituras de artigos, exibição de filmes ligados à área, workshops práticos e apresentações públicas, reunindo grupos de operadores, fabricantes, frequentadores, acadêmicos e apoiadores, estimulando intercâmbios entre esses universos distintos. Com a pandemia, as ferramentas para interação em rede promoveram novos desenhos de comunicação que facilitaram a participação de conferencistas de diversos locais do mundo no ambiente virtual. No entanto, a migração massiva de usuários para esse ambiente conectado ao mesmo tempo em que permitiu a continuidade do contato entre as pessoas durante o isolamento social também revelou e aprofundou as discrepâncias mundiais na distribuição e disponibilidade de recursos técnicos e informáticos de comunicação para as camadas mais pobres, criando uma nova camada de recorte distinto entre diferentes classes sociais, fato observado por muitos conferencistas durante o primeiro painel de discussão do Sound System International 7. O desafio implicado nas práticas autogeridas do método Faça Você Mesmo da cultura Sound System
reflete a autonomia dessas práticas alternativas ao definir o seu lugar de fala de forma independente. Os sound systems usam seu design como armas de resistência, cuja origem social é distinta das práticas hegemônicas. Tanto as da comunidade acadêmica, compreendida como um único centro de produção de saberes e discursos, como também difere integralmente da cultura pop, padronizadora de pessoas, produtos e formatos estéticos. Ao analisar o percurso histórico desse tipo de práticas, o texto publicado pelo grupo de pesquisa do Sound System International descreve a situação atual em sua chamada de contribuições para a 7ª conferência, dizendo: os sistemas de som estão atualmente uma encruzilhada, apesar da explosão sem precedentes de sua forma durante as últimas décadas. A cultura do sistema de som tem ganhado cada vez mais a atenção das organizações culturais, da indústria musical e de pesquisadores, mas a pandemia tem acelerado tendências em direções positivas e negativas. Em uma direção positiva, os formatos online têm estimulado uma nova inventividade e criatividade em formatos e conteúdos. Uma nova gama de oportunidades está em processo de abertura, tanto para os profissionais quanto para o público, e o Sound System International 7 faz parte desse processo. Em uma direção menos positiva, todos nós certamente sentimos falta da experiência corporal das sessões que estão no coração da cultura do sistema de som. O bloqueio silenciou as ruas em todo o mundo, congelando as atividades do sistema de som e privando os profissionais e as comunidades em geral de sua principal fonte de renda. Mesmo antes da pandemia, a legislação cada vez mais restritiva, a gentrificação das cidades, o fechamento de locais e espaços públicos, a ameaça e a promessa de sucesso comercial e o maior policionamento da vida pública representam uma ameaça ao bem-estar da cultura. Sound System nas encruzilhadas visa abrir um espaço para que profissionais, performers e acadêmicos dos sistemas de som se reúnam para refletir sobre os desafios que a cultura enfrenta hoje e discutir quais recursos o movimento pode reunir para superar e garantir nosso contínuo florescimento. Perguntamos quais são os obstáculos que os sistemas de som enfrentam hoje e que tipo de soluções podem ser encontradas para eles. De que forma os sistemas de som podem criar um desafio coletivo para as estruturas de poder nas condições atuais. Como os sistemas de som respondem às restrições trazidas por uma legislação hostil, falta de locais e regulamentos cada vez mais rígidos sobre ruídos. Que estratégias os praticantes implantaram para sustentar a si próprios e a comunidade quando não têm permissão para tocar? Como o papel desempenhado pelas plataformas de mídia social para manter a música viva, sob condições de bloqueio, afetou essa cultura aditiva, fisicamente compartilhada e baseada nas ruas? Como imaginamos as ruas após o bloqueio? E como podemos imaginar nosso futuro compartilhado em suas consequências? A notoriedade e reconhecimento de um determinado sound system se estabelece em suas comunidades pela existência de alguns fatores chaves, tais como potência sonora, seleção musical, as boas vibrações de seus eventos, além da qualidade do número de público atingido. O sucesso de sua operação está indissociavelmente atrelado a seus formatos de design, representantes da lógica do faça você mesmo, em oposição ou complementaridade à indústria cultural do consumo de massa, comercializado pelas grandes conglomerados de mídia. Com a uniformização dos padrões, processos e ferramentas existentes no ambiente virtual, essa distinção entre a origem social das mídias e suas táticas aparecem subordinadas a estruturas pré-estabelecidas, que dependem de recursos técnicos específicos, transformando novamente os frequentadores, participantes e entusiastas da cultura em meros espectadores e consumidores de recursos de conexão, computadores, tablets e celulares, que funcionam para intermediação de certos tipos de eventos e conteúdos. When I think about each edition of Sound System International, it's gotten more intense, more thought-provoking, and more outer national.